Domingas, boa tarde novamente. Como é o seu nome completo? Domingas Pereira da Mota. Doutor Dylan, eu vou pedir que o senhor feche o áudio por enquanto, só um momentinho. Acho que o senhor... Tá fechado. Muito bem. Dona Domingas, a senhora está sendo demandada aqui pelo senhor Rodrigo. Ele está pretendendo que a senhora pague a ele uma comissão pela venda do imóvel que a senhora, segundo ele, autorizou ele a vender lá no Parque Águas Claras, na Avenida Parque Águas Claras. Eu gostaria que a senhora, em rápidas palavras, me explicasse por qual motivo a senhora acha que deve ser julgado improcedente esse processo. Por que ele não tem razão? Porque primeiro, né, a gente conversou com ele, meu esposo conversou com ele, que ele daria 90 dias para ele vender o imóvel, certo? E depois o meu esposo falou para ele que não era para ele, como que fala? Colocar foto, ele não queria que ele anunciasse o imóvel. Sim. A senhora lembra quando que foi assinado o contrato com o senhor Rodrigo? Não me lembro. A senhora lembra de ter preenchido o documento com ele? Não, senhor, eu só assinei. Foi uma coisa que eu confiei na pessoa, eu só assinei. Não fiz mais nada, só assinei, preenchi lá, né? Mas não coloquei um ano. Jamais eu iria colocar um ano. Certo. A senhora não recorda a data que a senhora assinou? A senhora falou que assinou. Infelizmente, eu não recordo. Certo. Tá. A senhora lembra pelo menos o percentual de comissão que ele combinou com ele? Não, meu esposo, assim, meu esposo não chegou a falar com ele assim. Meu esposo falou com ele que era mais ou menos na faixa de 3% a 5%. E ele ficou de ver depois que ele conseguisse vender e eles iam entrar em acordo. Mas meu esposo não estipulou quantos por cento era, não. Momento algum. O seu esposo é o seu Bento, né? Bento Sarmento de Andrade. Então, a senhora está dizendo que o seu Bento é quem ficava à frente dessa negociação? O seu Bento que conversou com ele. Eu só assinei, né? O meu esposo pediu para mim assinar, até porque o imóvel estava no meu nome, né? A senhora disse aí que o seu esposo pediu para a senhora assinar. Foi a senhora quem conheceu, por intermédio de uma outra pessoa, o senhor Rodrigo, ou foi o seu Bento que trouxe o senhor Rodrigo para que a senhora fizesse negócio? Pois é, eu conheci o Rodrigo uma vez de uma casa, de um pessoal lá nas QNG, que ele namorava com uma pessoa. Eu conheci, mas quem ligou para ele foi o seu Bento. O seu Bento que ligou para ele. Então, o seu Bento, quem conhecia o Rodrigo, o seu Rodrigo, e não a senhora que foi indicada por uma amiga sua, conhecida sua? Não, eu conhecia o Rodrigo. Eu conhecia o Rodrigo, vi ele uma vez, e o seu Bento também conhecia ele de uma outra ocasião que seu Bento tinha um imóvel na Vicente Pires e seu Bento conhecia ele. Como eu não sei detalhadamente, mas seu Bento conhecia ele. Como foi a aproximação do seu... Como é o nome do comprador? Marco Aurélio? Como é que o Marco Aurélio chegou no seu imóvel? Não, o Rodrigo falou para o meu esposo, ele não falou para mim, ele falou para o meu esposo, para o seu Bento, que tinha uma pessoa interessada no imóvel. Aí nós chegamos até aí que o seu Marcos queria que a gente fizesse uma permuta, né? Trocasse o apartamento dele no nosso. E aí nós fomos até lá, eu e o seu Bento, mas o seu Bento não aceitou, que a gente não aceitava o apartamento. Eu não aceitava o apartamento do seu Marcos como entrada no apartamento. Sabe me dizer o porquê? Por que não? Porque no momento a gente não tinha condições de ficar com outro imóvel, a gente precisava do dinheiro.
Certo. Mas só uma pergunta antes de continuarmos. Não é nesse apartamento que a senhora e o seu Bento moram hoje? Não, senhor, eu não moro mais nesse apartamento. Mas morou? Sim, senhor. Por quê? Porque o senhor Marco alugou para a gente. Nós nunca compramos um imóvel. Então a senhora não está afirmando que não compraram o imóvel que seria feito a permuta? Não, senhor, nunca comprei o imóvel. É tanto que hoje eu moro num outro apartamento, mas eu não comprei o imóvel. A senhora lembra da data que a senhora falou com o seu Marco Aurélio por intermédio do seu Rodrigo? Com excelência, não me lembro. A senhora lembra da visita que foi feita no apartamento? Não, eu lembro. Eu fui no apartamento do Marco, mas o meu esposo. Não. Eu quero Fui saber da visita do Marco Aurélio no seu apartamento. Não, o Marco Aurélio, ele não foi no meu apartamento com o Rodrigo. Ele não foi no Tem apartamento com umas o fotos Rodrigo. no processo, esse apartamento que consta, então, tem umas fotos no processo que teriam sido tiradas pelo Rodrigo, que seriam no seu apartamento. Não Sim, é senhor, verdade isso? mas não sei como aquelas fotos, como surgiu aquelas fotos, porque o Marcos, momento algum, ele foi no meu apartamento com o Rodrigo. Ele foi na área de lazer, até porque nós não estávamos lá. E ele não subiu, o seu Marco não subiu no meu apartamento, ele não foi com o Rodrigo. O Rodrigo, momento algum, levou ele lá, no meu apartamento. Ele não subiu com o Marcos. Não poderia ter ido num dia que a senhora não estava no imóvel? Não, senhor. Não, senhor, ele não foi. Ele não poderia porque eu estava no apartamento direto. Não tinha como ele ir se eu não estivesse lá. Seu Bento jamais iria aceitar ele ir sem eu estar lá. Tá. Depois de quanto tempo que foi feito o negócio entre a senhora e o seu Marco Aurélio, dessa data aqui a senhora teria primeiramente conversado com o Marco Aurélio, com a presença do seu Rodrigo? Quanto tempo depois que a senhora resolveu fazer negócio? Depois dos 6, 7 meses. Uns 6, 7 meses depois. Após o Rodrigo. Tá, então me explica como é que se deu isso aí. A senhora tinha um contrato com o Rodrigo nessa época, quando ele levou o seu Marco Aurélio, certo ou errado? Não, mas ele não levou o Rodrigo no meu apartamento. Mas a senhora entrou em contato com o Marco Aurélio por intermédio do Rodrigo ou não? Não, senhor, não, senhor. Aí foi Nunca o meu o senhor. esposo. Ah, sim. Quando eu falo Aí já foi o senhora, meu esposo. estou me referindo ao grupo familiar. Seu esposo e a senhora são a mesma pessoa para efeitos de contato com o Rodrigo. É isso que eu quero que a senhora entenda. O seu esposo ou a senhora entraram em contato, ou o Rodrigo entrou em contato e falou: eu tenho uma pessoa para ver o imóvel. Sim, sim. Ele entrou em É, contato, ele falou com meu esposo que tinha uma pessoa querendo ver o imóvel. Aí ele nos levou no apartamento do Marcos, e aí o Marcos falou que queria fazer permuta, e nós não aceitamos. Nem eu aceitei, nem meu esposo aceitou. E aí o meu esposo entrou em contato depois com o Rodrigo, ligou para o Rodrigo ligou para o meu esposo, e o Rodrigo falou assim, não, até agora ele não decidiu. Aí ele não decidiu ainda comprar o apartamento de vocês, porque ele precisa vender o apartamento dele. É tanto que o Marcos colocou o apartamento dele para o Rodrigo vender. certo. Aí o contato entre a senhora, o seu esposo e o Rodrigo acabou. Sim, aí o meu esposo pediu para ele não anunciar o imóvel, certo? Aí ele anunciou e um dia meu esposo ligou para ele e falou para ele que não queria que não queria mais que ele vendesse o imóvel, porque ele tinha colocado as fotos do apartamento na internet e ele não permitia isso, ele não queria. Ele falou para o Rodrigo que não queria que o Rodrigo anunciasse o imóvel, queria que o Rodrigo falasse, tivesse cliente, pudesse levar, mas não queria que o Rodrigo colocasse as fotos do imóvel na internet. E qual foi o próximo contato da senhora ou do seu Bento com o seu Marco Aurélio? Depois disso aí, quando foi o próximo contato? Aí, mais ou menos após uns 6 meses, o seu Bento estava passando lá acho que era 113,
é onde a esposa do seu Marcos tinha uma loja. E o Bento encontrou com a Mônica, que é a esposa do seu Marcos, e aí eles conversaram, e aí após nós fizemos o negócio. Mas nós não compramos apartamento do seu Marcos. Certo. Então, tem um intervalo de 6 meses aí que a senhora está falando que a senhora, no caso do seu Bento, entrou em contato com a esposa do seu Marco numa loja na 113 Sul ou Norte? Eu não sei bem onde que era a loja dela. Eu acho que era 113 Sul. Eu acho que é Sul. Sei que a Mônica tinha uma loja de cosmético lá. E o seu Bento ia passando e encontraram. Aí encontraram lá e o Bento conversou com a dona Mônica e a Mônica... Aí depois que nós entramos num acordo para vender o apartamento. Vou passar a palavra aqui ao Dr. Dylan, que fará perguntas diretamente para a senhora. Na sequência, se tiver alguma outra dúvida, eu volto a perguntar. Dr. Dylan, com a palavra. Ok, excelência. Dona Domingues, a senhora afirmou que o Rodrigo levou o pretenso comprador imóvel, que é o seu Marcos, né? Ele foi ao imóvel, visitou o imóvel, foi apresentado por ele. Né? A gente tem notícia que esse imóvel, depois, né, que o Rodrigo saiu, né, da negociação, que foi excluído da negociação, que esse imóvel foi vendido para o seu Marcos. Né? A senhora poderia falar de qual o prazo? A senhora lembraria o prazo? Quando da apresentação do Marcos pelo seu Rodrigo e a venda do imóvel para ele, para o Marcos, a senhora sabe? Olha, o meu marido deu para o Rodrigo 90 dias. E nós só fechamos, o Bento só encontrou com a esposa do seu Marcos após uns 6 meses após que nós fizemos o negócio do apartamento. No processo consta uma declaração de visita do seu Marco Aurélio Villanova de abril de 2019. Consta no processo. Né? Não sei se Vossa Excelência quer mostrar esse documento, Excelência. Não, eu não sei disso, não. Está no ID 92.630.394. Como é que é? Eu não entendi. Doutor, eu acho que era melhor mostrar esse documento para quem assinou o documento, que foi o seu Marcos. Tudo bem, Excelência, tudo bem. Tá, eu vou fazer essa pergunta para ele. Então, dona Domingues, do tempo que o seu Marcos visitou o imóvel e assim vocês venderam o imóvel, porque o seu Bento, que é seu esposo, né, ele é o procurador da senhora, né? Sim, mas o seu Marcos não foi no apartamento, no meu apartamento. O seu Marcos não foi no meu apartamento com o Rodrigo. Ele não foi no apartamento, o seu Marcos não foi no apartamento com o Rodrigo, não. Ele só foi na área de lazer embaixo. Ele não mostrou. Então, o seu Marcos nunca conheceu o seu apartamento. Ele não chegou aí no seu apartamento, é isso? Com o Rodrigo, não. Ele foi na área de lazer. Não, a senhora não entendeu a pergunta. Eu quero saber se o seu Marcos subiu e chegou e viu o seu apartamento. Se ele entrou no apartamento para verificar o imóvel. Não, eu vou fazer a pergunta aqui para o doutor, acho que a doutora não está entendendo. A pergunta que ele quer saber é o seguinte, dona Domingas. Se o seu Marcos foi ao apartamento mesmo sem o Rodrigo? Ele foi após uns 6 meses após. Quando o seu Bento, que aí nós fizemos o negócio, o Marcos não foi no apartamento com o Rodrigo. Depois, quando foi feita outra negociação, antes ele não foi. Ele só foi na área de lazer, não foi lá no apartamento. Gostaria que esclarecesse um ponto, né, dona Domingas. Vocês venderam esse imóvel para o Marcos, isso aí é fato, né? Vocês venderam o imóvel para o Marcos Villanova. Certo. E depois, eu estava até pesquisando acerca dessa situação, e depois eu vi que existe um processo de vocês contra ele. A senhora poderia explicar o que aconteceu nesse processo? Vocês venderam o imóvel. Fala o que é, pode falar o que é. Ela está orientando aí a depoente? O doutor, ela tendo dúvidas, ela pergunta para o juízo e não para o senhor. Se o senhor continuar falando com ela, pode ser interpretado como indução.
Excelência, ela só me perguntou aqui... Mas não pode, ela só me lembrou coisa, ela me perguntou e eu já falei para ela que ela... Eu vou orientar a dona Domingas. Dona Domingas, pode, a senhora está orientada a partir de agora a não conversar com o seu advogado. Qualquer dúvida, a senhora pergunta para mim. Isso. Sim, senhor, Se a excelência. senhora tiver dúvidas, fala, juiz, eu não entendi. Sim, senhor, excelência. Obrigado. Então, vou reformular a pergunta aqui. A senhora vendeu o imóvel para o seu Marcos Villanova e para a esposa dele, a dona Mônica. E depois disso, não sei por qual motivo, existe um processo que vocês estão discutindo. A senhora poderia esclarecer essa discussão dessa negociação? Doutor, eu vou indeferir essa pergunta, porque isso se trata de questões particulares entre a senhora Domingas e terceiros que não são parte no processo. E como eles não são parte no processo, eles não podem nem se manifestar a respeito, podendo ser, inclusive, uma questão alheia a tudo isso. Então, essa questão ela nem precisa responder. Trata-se de informações de terceiros que ela não é obrigada a responder. Eu vou indeferir. O senhor faz outra pergunta, doutor. Inclusive, se o senhor tem ideia, o senhor já sabe dos motivos que está no processo, inclusive já tem até sentença. Tem todos os motivos lá, explicados em relatório, então não há necessidade da dona Domingas se manifestar a respeito do processo que envolve terceiro. Tudo bem, excelência. Excelência, então, pelo que foi esclarecido pela depoente, né, eu me dou satisfeito em relação às perguntas. Obrigado, doutor. Dona Domingas, eu gostaria de encerrarmos o seu depoimento perguntando se a senhora tem mais alguma informação que a senhora reputa relevante, que a senhora entende importante para o processo e que não foi perguntado nem por mim e nem pelo doutor Dylan. Outra questão, outros fatos que a senhora interessa que seja registrado no processo? Não, eu acho que não. Então, está encerrado o seu depoimento. Muito obrigado. A senhora vai poder acompanhar do lado do seu advogado o depoimento das testemunhas.